Pai amado, Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por essa manhã, Senhor, por essa noite, por esse dia maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor, por apaziguar nossos corações, por trazer paz, Pai, trazer lucidez, Senhor, trazer discernimento, Senhor. Obrigado, Pai, por trazer união, Senhor, por deixarmos, Pai, encarar a verdade, Senhor. Podemos lidar com as coisas, Pai, da vida, com nossos problemas, Pai, com as situações que nos trazem desafio, Pai, com humildade e com verdade, Senhor. E que o Senhor venha nos dando coragem, Senhor, para enfrentar esse caminho, Senhor. Que não é fácil, Senhor, mas ele é necessário, Pai. Ele é necessário, Pai, para que possamos evoluir, Senhor, para que possamos, Pai, seguir o seu caminho, Senhor, nos aproximarmos de Ti, Senhor. Que o Senhor não permite, Pai, que o pecado se aproxime, Senhor. Nós precisamos, Pai, nos livrar do pecado, Pai, nos limparmos, Pai, estarmos encarando a realidade, Pai. Sermos reais, Pai, lidarmos com liberdade, Senhor, com coragem, Pai, com humildade, com verdade com os nossos amigos, com os nossos irmãos, Pai, com as pessoas, Pai, que estão ao nosso redor, Senhor. E que nós possamos permanecer, Pai, permanecer, aprender, ensinar e permanecer ao seu lado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Que essa manhã seja uma manhã maravilhosa, Pai. Que o Espírito Santo esteja presente entre nós, Pai. O Espírito Santo esteja iluminando, Pai, a palavra de hoje, Senhor. Que o seu Mário, Pai, possa sentir a palavra, Pai, e transmitir o que ele tem aprendido, Pai. No que ele aprendeu, Pai. E possa transmitir a cada um de nós, Pai. Que a semente seja absorvida, Pai, em nossos corações. Amém. Amém. Amém, amados. É como vocês estão sabendo, hoje eu tenho que sair, tenho que estar numa igreja aí, distante daqui, alguns quilômetros, então talvez eu não vá até o fim. Mas vocês fiquem à vontade. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 1 até o 4. Porque vós mesmos, irmãos, sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas, mesmo depois de termos antes sofrido e sido gravados, como sabeis, em Filipos, tornando-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com malícia, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim, falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. A Dona Marinês. a verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretexto gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolo de Cristo, pudéssemos ter feito exigência, pudesse ter feito exigência. Preferimos ser carinhosos quando estivermos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, passei, não foi? Próprios filhos. E assim, com muito afeto, estávamos prontos e lhe oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas a mesma própria vida, por vocês se tornarem muito amados por nós. Desculpa. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os filhos, exortando, consolando e dando testemunho
para que vocês vivam de maneira digna de Deus, os que chamou para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito será operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tomastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas, e agora também nos perseguem. Não, não agradam a Deus e trabalham contra toda a humanidade, procurando impedir-nos de anunciar a salvação aos gentios. Com isso, continuam a acumular pecados, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Irmãos, depois de um breve tempo separados de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamo-nos por voltar a vê-los, pela grande saudade que sentimos. Queríamos muito visitá-los, e eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Afinal, o que nos dá esperança e alegria, e qual será nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando ele voltar? Serão vocês. Sim, vocês são nosso orgulho e nossa alegria. Amém. Amém? Ô, glória. É isso aí, meu filho. Eu acho que o que temos que acrescentar aqui é exatamente o que aconteceu ontem, né, Lucas? Nós estávamos aqui intercedendo, preocupados com os irmãos, orando por eles e falando e dando continuidade àquilo que Deus colocou em nosso coração, cumprindo a missão que nos é dada, né? Em todo o tempo, nós estávamos com o coração aflito e preocupado, pensando no que poderia acontecer com os irmãos. Mas nós orávamos no sentido de que tudo ia acontecer como exatamente está acontecendo hoje. Estamos aqui juntos, sorrindo, esquecendo do que passou e indo em frente com vontade de vencer a cada instante, cada dificuldade. E é isso que Paulo fala aqui, ó. Porque vós mesmos, irmãos, sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, mesmo depois de termos antes sofrido e sido agravados, como sabeis, em Filipos tomamos ousados em nosso grande combate. Quer dizer, o que deveria ser feito, como deveríamos nos portar para sermos bem-sucedidos diante de Deus. E isso tudo foi conversado entre eu e o Lucas ontem, no sentido de que possamos estar sempre unidos num só propósito, como a Marinete falou hoje aqui, num só corpo em Cristo Jesus, né? E isso é bom. Então ele fala aqui, ó, no versículo 2, mas mesmo depois de termos antes sofrido e sido agravados, como sabeis em Filipe, tornamos ousados em nosso Deus para nos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com malícia, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Que coisa magnífica, né? É uma resposta, assim, que me trouxe uma alegria muito grande, né? Porque é isso que tem que ser feito. É isso. Nós não podemos combater a ninguém. Nós temos que apaziguar. Ela é um manual que nós para as lutas, para nos revela, porta o coração, nos devemos fazer. Amém? Pedi para que a dona Marineide comentasse, né, a respeito dos 4
dos 4 versículos que ela leu e o que ela entendeu, ela explanar. Fica à vontade. Eu comecei a ler no 5, né? A verdade, como você sabe, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretexto gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolo de Cristo, podemos ter feito a exigência, preferimos ser carinhosos, quando estivermos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhe oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida. Louvado seja Deus, né? Para que o apóstolo Paulo lhe requer, ele fala aqui nas suas cartas, né? Que nós não precisamos de bajuladores, que nós não precisamos de estarmos querendo bajular para interesse próprio, para alguma coisa assim, entendo assim, né? E a gente olhar também, né? A termos carinho, como uma mãe tem um carinho pelo filho em prol das almas, do evangelho em si. Palavras que às vezes vêm, machuca a pessoa e aquela pessoa se despenca como se fosse uma goiaba bem madura caindo do seu pé, né? Porque alguém machucou e feriu, que a gente vem a ter vigilância e carinho por as almas. Ontem no culto, glória a Deus, eu falei aí que uma alma se rendeu aos pés de Cristo. Eu nunca senti tanta alegria dentro do meu ser como eu senti ontem, que eu me derramei no Senhor. Eu não estava nem aí se alguém estava olhando para mim. Eu só sei que o contágio do Espírito Santo foi tão grande ontem na igreja que por aquela alma se render aos pés do Senhor. E a Bíblia me relata, né, que no céu há festa quando uma alma se renda ao Senhor, né? Então, ontem foi muito lindo e glória a Deus. E a questão daqui da palavra é que a gente, a verdade, como você sabe, né? É que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretexto ganancioso. Deus é testemunha disso também. Jamais andamos buscando elogio das pessoas. Então, o apóstolo Paulo, ali na sua carta ao Tesalonicenses, ele não queria honra para ele não queria glória para ele queria que o nome do Evangelho, que o Evangelho da paz fosse proclamado sem bajulação, sem restrição, sem. E que, assim como o carinho de uma mãe para com o filho, nós temos que ter cuidado ao estarmos, né, proclamando o Evangelho da paz. É com amor, é com carinho, é com a ação do Espírito Santo. E estou feliz por partilhar com vocês o culto de ontem. Glória a Deus, Deus me deu uma palavra linda, confirmando o que eu estou com vontade de fazer, porque antigamente eu andava desembeçadamente, eu andava sem pedir orientação a Deus, e agora eu aprendi, para poder eu pisar, para poder eu andar, eu tenho que pedir orientação ao Deus Todo-Poderoso, que é meu Pai, né? É que vai me responder e me direcionar, né? E graças a Deus, foi grande, foi tremendo. Então, vamos viver o evangelho genuíno para que possamos ganhar almas para o reino. Que Deus abençoe. E o irmão Mário tenha lá um trabalho bacana na paz, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, né? Eu só quero destacar aqui o versículo 4, quando ele fala: o nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções de nosso coração. Então, que a gente continue, não só aqui no devocional, mas em todas as áreas da nossa vida, com esse propósito bem claro diante de nós, né? Agindo
de forma a agradar a Deus, porque Ele examina as intenções do nosso coração. Que a gente tenha isso vivo no nosso coração. Eu vou dar uma repassada rápida aqui no que eu li, seu Mário, eu faço um comentário, sim. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós, irmãos. Certamente vocês se lembram do nosso trabalho exultante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Eu lendo esse capítulo 2, eu não consigo ver coisas assim que estão muito ocultas, né? Do nosso entendimento, eu creio que esse capítulo ele é bem claro a todos, assim, no que ele fala. Mas, pegando um pouco assim, até do que o James falou, né? Eu queria, acho que até como falei isso aqui no devocional, às vezes as pessoas acham que porque nós nos batizamos e entregamos a vida ao Senhor, nós nos tornamos perfeitos de um dia para o outro. E, e parece que a partir desse momento, né, a gente tem um alvo no meio da nossa testa, que a gente não pode errar, não pode fazer nada, que no primeiro erro que nós tivermos, nós vamos ser apedrejados. E eu até já tive esse tipo de situação com alguns amigos que eu tenho no Brasil, amigos que estão no mundo, né? Que porque eu falei um negócio que não falei de uma forma que não condiz. A primeira coisa que falaram, ué, mas você não era crente? É, tipo assim, o que você está fazendo não condiz com o que você diz que você é. E eu percebi que isso aí, nós que decidimos ser cristãos, vamos ter pro resto da nossa vida, né? Importante nós sabermos que o importante mesmo nessa caminhada é buscar todos os dias a nossa melhora e entendermos que o mais importante, eu acredito, é reconhecermos os nossos erros no meio do caminho, né, e pedir perdão de coração, nos arrependermos, porque perfeitos nunca vamos ser, né, até sermos glorificados. Então, assim, é uma coisa que eu queria comentar, que veio no meu coração nessa leitura e tudo que estão falando. Importante a gente notar que o diabo nunca faz a gente pecar, né? Mas ele sugere, né? Ele é esperto, né? Ele sugestiona, né? E ontem o pastor estava falando justamente sobre essa questão de que né, a gente muitas vezes é pressionado, né? Isso que o diabo muitas vezes faz, né? Ele coloca pressão sobre nós. E ela tinha trazido isso na semana passada e ontem novamente, que o nosso papel como cristão é suportar, né? É resistir, né? E, e resistir justamente nesses momentos sobre extrema pressão, né? Quando ele realmente nos pressiona, né? E a nossa edificação, ela vai sendo construída através desse processo de aprender a resistir, né? Aprender a resistir às sugestões do inimigo, né? Então, aprender a resistir à tentação, aprender a resistir o momento onde o nosso ego é ferido, né? Aprender a resistir os momentos de intrigas, né? É, e, e ela estava colocando aqui, né? Que, bom, a primeira frase que eu acho que tem aqui que eu anotei que é super importante é: se não tiver amor, nada adianta, né? Acho que isso aqui
é fundamental, né? E outra coisa que ela colocou aqui que é que o Evangelho, né? Ele não é um livro de romance, né? O Evangelho é uma espada, né? E o Evangelho, ela é renúncia, ele exige renúncia, né? É amor por Deus, né? Amor por Jesus, né? É morrer todos os dias, né? É dizer para a carne, né? É dizer não para a carne, sim para o espírito, né? E a gente vê, trazer um exemplo claro, né? Recentemente, há 2 dias atrás, aí, teve um conflito entre eu e o James, e muito daquele conflito foi a gente querendo proteger a gente mesmo, né? E não se ceder ao outro, né? Então é lidar com a carne, né? Não é sou eu, né? Sou eu. Era como duas crianças imaturas, né? Lidando pelo próprio ego, pelo próprio orgulho, né? Porque eu poderia muito bem ter simplesmente baixado minha cabeça e falar tá tudo certo, né? Como ele também, como qualquer um, né? Poderia ter feito isso em várias situações que às vezes a gente entra em desacordo, né? Porque às vezes a gente esquece que o foco maior é Cristo, o foco maior é a paz, o foco maior é o amor, é a gente estar bem, né? Em que em momentos nós nos sentiremos pisados, nós nos sentiremos invadidos, nós nos sentiremos, né, com o nosso ego abalado, com o nosso eu, né, batido de frente, mas que a gente possa, o tempo todo, estar lembrando que o propósito não é esse. Eu e o James, nós fizemos recentemente o Legendário, né? E eu acho que o maior ensinamento do Legendário era sobre isso, né, James? Era sobre renúncia, sobre a gente falar não, é não para nós mesmos, né? E eu acho que ontem eu assisti o devocional de ontem, né? Depois fui ver, e ali eu escutei várias coisas também, assim, que traz sobre essas reflexões que a gente está fazendo aqui, né? É justamente sobre. Acho que foi uns 3 dias a gente tem falado isso, né? Que a questão de pedir perdão é justamente não se importar com quem está errado, né? É se importar com o propósito, né? Não é estar certo, não é querer ter a razão, mas qual é o propósito, né? Então, o nosso propósito aqui é muito maior, né? Muito maior do que a gente estar certo, muito maior do que ter a razão, né? Mas o diabo vem e sugere, fala, olha, mas e aí, quem é você para tá aí, Lucas, falando essas palavras aí que você falou? Você não disse que você é cristão? E quem é que aponta isso pra gente, né? O James outro dia falou, né, que o Satanás como que é? Acusador. É o acusador, né? Então, assim, né, nós não sentiremos acusados o tempo todo, né? Para que a gente realmente saia do propósito, né? E é isso que ele quer tirar, né? Acabar com o propósito, ele não se anima, né, com o que a gente faz aqui pelas manhãs, né? E que a gente possa estar preparado, né, para o tempo todo lembrar disso, que não é sobre nós, né? Não é sobre nós, né? É sobre algo muito, muito maior, né? Eu tenho certeza que sendo por alguém estar assistindo esses vídeos em algum lugar, que não seja isso, mas que em cada detalhe da nossa casa, do nosso dia a dia, né, o que James fala aqui planta alguma semente no coração da Dona Marineide, o que o Lucas fala ali ilumina alguma coisa para o seu Mário hoje, trazendo a igreja dele, né? Eu trago coisas para minha casa, trago aprendizados que eu posso derramar sobre meus filhos, né? E sobre a minha vida. Então, é a gente entender que não é sobre nós. E ontem a gente estava, já fazia, a aula ontem era sobre oração, né? E, assim, e aí entrou uma menina que estava no Kids. Veio, ó, Deus mandou uma criança para dentro da sala. E a menina entrou falando em línguas, cara. E a menina tinha uns 10 aninhos, ela nem entendia o que estava acontecendo ali. E ela entrou na nossa sala falando em línguas e parou a aula, cara. Parou a aula, né? A gente estava retornando do intervalo. E a mensagem que ela trouxe é aprender, ensinar e permanecer, né? Eu acho que na nossa oração hoje eu coloquei essas 3 palavras, né? Que é aprender, ensinar e permanecer. E permanecer é justamente isso que a gente está falando, é resistir, porque nós seremos tentados. O seu Mário falou, olha, é,
Tipo, às vezes acontecem situações na minha vida onde eu piso na bola, mas como é que eu permaneço, né? É lidando com a verdade, lidando com a coragem, lidando com a humildade, reconhecendo os erros, né? Não se importando sobre quem é, né? Não é para mim, né? Não é o meu ego, não sou eu, né? É o outro. E quando eu coloco o outro, eu, eu facilito para que eu cure a mágoa, né? E eu consigo entender também melhor o que o outro passou. E as coisas, a gente traz mansidão, né? Mansidão para aquele ambiente, né? E Deus vai trazendo luz para isso, né? Deus vai se aproximando, nós vamos nos aproximando de Deus, porque é isso que ele diz. E, e Deus ele não vai contra a palavra dele. Deus é fiel, Deus é justo, né? Então, se na palavra dele está dizendo que se você se irá, se você se cede à raiva, você se afasta dele, vai ser assim. Vai ser assim, ele não vai abrir exceção. Ele não vai deixar você permanecer perto dele se você está com o coração irado, se você está com raiva do irmão, se você está chateado. Não. É terrível a gente se afastar dele. Como foi difícil os últimos 2 dias a gente passar por essas situações, por essa intriga, estar incomodado, não dormir direito, passar o dia incomodado, triste, né, reflexivo, né, e encarando a verdade. Como é que eu, pai, ilumina, o que que eu preciso tirar disso, o que que eu preciso aprender disso, como é que qual é o meu próximo passo, né, o que que tem que ser feito. E você ligar para o irmão, e você querer trazer paz, e ainda você sai daí ainda mais atribulado e fala, não, não, eu não posso sair daqui longe de ti, né? Não posso sair daqui longe de você, pai. O que que é que a gente precisa fazer? O que que a gente precisa aprender? Qual que é o obstáculo? Né? E graças a Deus, Deus vem colocando a palavra nos nossos corações e que Ele possa cada vez mais nessa palavra se aprofundar em cada um de nós e que a gente possa cada vez mais rapidamente não deixar essas coisas evoluírem, porque isso poderia se tornar 2, 3 dias, uma semana, 2 semanas, né? Às vezes por falta de coragem para lidar com a verdade, né? Com a humildade, de entender que não é sobre a gente, não importa quem está certo, não importa. Tá errado, tá errado, né? Tá errado. De certa forma, seja o que for, se se não se está com alguma rusga, algum conflito, ambos erraram, todo mundo errou, né? Porque na palavra que às vezes fere, né? Quem foi ferido também tem poder através da palavra aqui, ó, né? Através da fé para lidar com aquela situação e aquebrantar aquela situação e fazer com que aquela situação fique em paz, não fique, né? Como a dona Marineide fez com sabedoria, né? Que ali mesmo ela falou, olha, James, fique em paz, porque o James, né? Achou que ela tivesse se sentindo ofendida, e ela, com sabedoria, falou: Não, mas fique em paz. Foi lá, abraçou ele, beijou ele, né? E eu, ferido, não tive essa mesma capacidade, né? E que isso sirva de aprendizado para mim, né? Para todos nós também. Para que a gente possa lidar melhor com a situação e entender que não é sobre a gente, que o propósito nosso é muito maior, que o nosso propósito aqui é estudar a Bíblia, nosso propósito aqui é nos curar, é curar outro irmão também. Né? Nós temos aqui uma porta aberta para que a gente possa viver o sobrenatural, né? E o inimigo vai fazer de tudo para que a gente caia. Que a gente possa estar preparado para que a gente possa realmente cumprir o propósito de Deus aqui. Não é o nosso propósito, não é o meu propósito, não é o propósito do James, não é do Somário, não é do Rama, não é de cada um de nós aqui, é dele, é dele. Mas que a gente possa com humildade lidar com isso, com sentimentos que trazem desavenças, que a gente possa, né, trabalhar esses sentimentos, né, que a gente possa ligar para o irmão quando necessário, olha, eu estou sentindo isso de você, faz sentido, não faz, é verdade, não é, né, porque o diabo vai sugerir várias coisas na nossa cabeça, né, várias coisas, mas ele não tem o poder de interferir se a gente não deixar, né, então que a gente elimine todas as raízes de mágoa, de murmúrio, né, qualquer raiz que tente, né, atrapalhar a nossa caminhada, que seja cortada, porque ele não tem poder. Quem tem poder aqui é Jesus Cristo, e a gente sabe disso, que a gente tem que nos apegar a ele a todo momento, aplicando os princípios dele, os aprendizados que a gente tem aqui durante, né, dentro da palavra, que a gente possa permanecer, né, que foi a palavra que a menina trouxe ali, que é aprender, né, ensinar e permanecer, porque não é sobre a gente. O que faz sentido a gente poder estudar essa palavra aqui se a gente não aplica, não gera fruto sobre ela, né? E João 16, ontem que eu falei, né, que falava justamente sobre isso, né? Não adianta você, se você não gerar frutos,
corta e joga ao fogo, né? Ali diz isso. Então é que a gente possa frutificar, não é para a gente, é para o outro, é para o reino de Deus, é para Deus, né? A gente só é parte do processo. A gente, o próprio aqui fala, né? Que nós não nos vangloriar, que não é sobre o homem, né? Buscar a glória do homem, não é sobre isso, né? Então a gente tem que manter isso aqui em mente o tempo todo. Porque toda vez que a gente quiser cuidar da gente, do nosso ego, né? Achar que nós não somos, quem é você para falar assim comigo? Quem é você, irmão, para me exortar aqui na frente de todo mundo? Quem sou eu para falar alguma coisa pro meu irmão James de que porque eu falei uma coisa horrível, sei lá, falsa modéstia. Meu, quem sou eu para falar isso para alguém? Né? Então que a gente nos mantenha em humildade, né, para não ferir o irmão, né, que a gente possa estar caminhando na sinceridade, na verdade, na humildade para entender que não é sobre a gente, né, que o propósito é muito maior do que isso daqui, né? E eu acho que a palavra que a menina trouxe ontem, que eu acho que para mim acho que tocou o coração de todo mundo que estava ali, né? Porque todo mundo ali estava estudando, né? Então, é aprender, ensinar e permanecer, né? Resistir, né? E não deixar se abalar pelas palavras né? Pelas sugestões do diabo, né? Porque ele vai tentar, né? Acho que alguém falou aí que teve um sonho horrível, acho que foi o Lucas. Essa noite também eu tive um sonho, né, pesado, um sonho de tentação mesmo, né? E você tem que acorda e, né, ou às vezes no sonho você já começa a orar, fala, pai, o que está acontecendo? Tira, né? Tira isso, né? Porque o inimigo ele vem, né? Através da nossa alma fazer sugestões mesmo para que a gente caia nosso lado, né? E né? Nós possamos nos permanecer firmes e fortes para resistir, porque quando nós resistimos o inimigo não consegue entrar, né? Ele se afasta, né? Então é a nossa resistência, é o nosso posicionamento faz com que o inimigo se afaste daqui, né? E ele não tem autoridade sobre esse lugar, né? Que nós somos filhos de Deus, nós somos separados, né? Nós temos autoridades e que nós possamos proclamar essa autoridade a todo momento, que ele não tem espaço aqui. Isso aqui é a casa de Deus, né? E que nós possamos, né, estar firmes e dando suporte um ao outro. Agradeço aí a dona Marineide, né, mandou uma mensagem, vocês também orando pela gente, né? E que nós possamos aqui permanecer o tempo todo unidos, né, no propósito de Cristo aqui. Muito bem, amados. É isso aí. Você sabe que o perdão ela é comparado assim como se colocar no chão uma mochila de 20 quilos depois de subir 15 quilômetros numa encosta. Já imaginou? É como libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Porque você fica em paz com você mesmo, você se sente diferente, entendeu? O perdão faz renascer a família, faz você renascer no seu trabalho, no seu dia a dia. É muito gostoso quando você consegue perdoar de coração a outra pessoa que, querendo ou não, te magoou. Às vezes a gente vê os divórcios, por exemplo, quando acontece. Por que acontece um certo divórcio? Porque a pessoa se autodenomina melhor que o outro. Às vezes o marido ou a mulher faz um curso e acha que está acima do outro e começa a olhar o outro diferente. Às vezes o marido olha para a mulher e fala: essa daí só serve para cozinhar e esquentar a barriga na beira do fogão e depois esfriar no tanque lavando roupa. Não é assim. As coisas não são assim. As pessoas têm que se olhar, se amar e valorizar um outro. Porque, não sei se eu cheguei a comentar com vocês, eu olho hoje, eu vejo hoje, depois que eu aceitei Jesus, que eu vivo o Evangelho, eu vejo que a mulher é uma dona de casa que a luta dela não acaba nunca. Ela é uma guerreira vitoriosa, sabe por quê? Porque a dona de casa é todo dia a mesma coisa. Ela tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar. Eu não sei como é que pode. Deus criou a nossa companheira, a nossa ajuntadora, mas pôs um fardo muito grande nas costas dela. Porque não é fácil, não, viu? Ainda dá luz com dor. Não é brincadeira. Então nós temos que ver, irmãos, quando nós olharmos para nossa esposa e olharmos para os outros, a gente tem que analisar tudo isso, porque tudo tem um preço.
nós vivemos nesse mundo, um precisa do outro, porque vocês veem que cada um tem uma cheiro, todos nós precisamos um do outro, então nós temos que amar as pessoas como a nós mesmos. Por quê? Porque é necessário as pessoas se amarem, porque um precisa do outro. Por que então não perdoar? Para poder prosseguir junto na caminhada. Nós precisamos rever essas coisas, irmãos. E como cristão, Deus está nos ensinando todo dia a valorizar o outro, a valorizar o próximo, mais do que a nós mesmos. Porque nós pensamos que nos conhecemos, mas não nos conhecemos. E para nos conhecermos, nós precisamos conhecer o outro, se dedicar ao outro, ensinar, ajudar, contribuir, colaborar o outro, para que você veja em você a felicidade do outro. Assim você vai ficar feliz também. Amém, amados? Amém. Eu sinto deixá-los nesta manhã, antes da hora, porque eu tenho um compromisso. Mas eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Deus abençoe Marineide, Deus abençoe o Lucas, o James, meu filho, a você, Fábio, e toda a família de vocês. Que tenham um excelente dia, um ótimo domingo e um início de semana esplêndido, com vitória na vida de vocês. Porque nós não somos mais o mesmo. Deus tem falado aos nossos corações grandemente. Amém, amados? Deus abençoe. Um bom domingo a todos. Amém, seu Mário. Vai com Deus aí, que Deus te revista com a armadura dele. Que a espada esteja empunhada e que você seja muito usado aí hoje, viu? O Espírito Santo vá com você. Amém. Sim. Amém. Deus abençoe. Isso, pessoal, é igreja. Isso que aconteceu é a igreja. Vocês intercedendo, ontem, por exemplo, participaram do devocional. Meu pai, Lucas, tenho certeza que a dona Marineide também estava intercedendo pela paz, intercedendo pelos irmãos, para que tudo ficasse bem. Isso é igreja. É nós intercedermos um pelos outros. É nós intercedermos para que cada vez nós possamos aplicar na nossa vida aquilo que Cristo vem ensinar. E que realmente, por nós estarmos acostumados com os modelos do mundo, das máscaras do orgulho, para nos proteger de sofrer, é isso que a gente aprende. Amém. Então, isso aqui é um exemplo de igreja. E Mateus 10:8, não, desculpa, em Provérbios 4:23, ele fala: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, quão importante o perdão é nisso? Porque se a gente não consegue perdoar, não tem paz. Se a gente não tem paz, todas as nossas decisões são equivocadas. A chance da gente acertar sem perdão é ínfima. Então, e a chance de gente machucar o irmão, se não tem perdão, se o coração está angustiado, é muito grande. Então, por isso que em Provérbios fala, né, 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois nele depende toda a sua vida, todas as suas decisões. E no 24, afaste de sua boca todas as palavras perversas, que fique longe dos seus lábios a maldade. E só consegue isso se a gente tiver em paz no coração. Então, glória a Deus por a gente conseguir exercer isso, né? Então, gratidão, inclusive, pelos irmãos que estavam intercedendo.
nós também, né, pedindo e com a ajuda de Deus, com a ajuda de Cristo, né? A gente pede para Jesus e ele nos dá força para conseguir o entendimento. Eu aprendi muito ontem, muito, muito. Quando, quando a gente consegue liberar o perdão, é realmente é uma maravilha, sabe? É uma bênção extraordinária, né? E graças a isso, é possível estarmos aqui fortalecidos, como se nada tivesse acontecido. O meu coração é como se nada tivesse acontecido, assim. Então, isso me traz uma alegria, uma paz muito grande, sabe? Então, eu agradeço aos irmãos que intercederam e, e agradeço a Deus, porque sem Ele, sem esse ensinamento de Jesus, a gente não ficaria perdido no mundo, né? E aí, só para voltar aqui para o capítulo, é o exemplo de Paulo, né? Essa parte que o Lucas leu, que fala que ele tratou como uma mãe a igreja e que ele se esforçou para ter sustento, para não ser um fardo para a igreja. E o que eu tiro, né, fazendo um resuminho disso daqui, é que servir a Cristo e aos irmãos sem interesse. Nós temos que fazer. Não tem problema a gente ter um negócio e querer resultado, ter um objetivo desse negócio, né? Mas quando a gente está falando da obra de Deus, quando a gente está falando de levar a palavra, a gente precisa. E algumas coisas também, quando a gente está falando de ajudar alguém, nós precisamos fazer isso sem nenhum interesse. Lá em Mateus 10:8, dê de graça, porque de graça recebestes, de graça dai. Então a gente. Aqui, Paulo, ele deixa isso claro na carta, né? Que ele fez tudo, que a recompensa dele é a igreja, é saber que os irmãos estão bem, que os irmãos estão fortalecidos na fé. A igreja de Tessalonicenses foi era uma igreja nova. Paulo estava preso, mas a igreja era nova. E eles ainda tinham muita dúvida, sabe, com relação às boas novas de Cristo. A mensagem ainda era fresca, mas é uma igreja que permaneceu e, e cresceu, né? Então, eu tiro isso também como mais um aprendizado aqui, né, dentre outros, ter isso também em mente, de servir a Cristo e aos irmãos, sem interesse, né? A gente recebeu de graça, vamos dar de graça. E assim a gente vai agradar. E aí a gente volta no versículo anterior, né? Que Deus examina as intenções do nosso coração. Então, tudo que nós fazemos, o porquê nós estamos falando isso, qual é a nossa motivação, que a gente fala A, B ou C, ele conhece. E se nós tivermos em nosso propósito agradar a Deus, a gente vai estar muito mais próximo de andar no caminho certo, né? É isso que eu queria trazer aqui para vocês de reflexão sobre esse pedaço que o Lucas deu para nós. Amém? O Fábio comentou que gostaria de trazer o João 15. Eu não sei como vocês estão o horário de vocês, mas se o Fábio tiver tempo, ele quiser, eu posso ficar depois do horário para a gente fazer juntos. E se alguém mais quiser fazer, E de João 15 que eu queria falar, eu até comentei lá, né? Mas eu acho que é uma parte mais importante, eu comentei durante
a parte que eu estava falando ali, que é justamente sobre a poda, sabe? Porque se você aprende, se você está ligado na videira, mas você não produz frutos, né? Ela é cortada, né? E jogada, né? Fora, né? E muitas vezes nós somos podados, então, tempo a gente é podado, né? Então, que a gente possa usar esses desafios, né, como poda de Deus, porque Deus nos poda para que nós ficamos mais edificados, mais fortalecidos e possamos crescer mais, né? Então, eu acho que, sabe, o ensinamento ontem, quando a pastora estava falando sobre esse capítulo, é justamente essa reflexão, sabe? Que nós possamos encarar as decepções, né? Aquilo que contraria a nossa verdade, né? Aquilo que contraria a nossa razão, né? Como poda de Deus, sabe? O, eu acho que a poda, ela é necessária, né? Necessária para que a gente possa cada vez nos fortalecer, né? Que a gente, o seu Mário trouxe uma palavra maravilhosa aí pela manhã, né? Que nós pensamos que nos conhecemos, né? Nós só nos conhecemos quando realmente ajudamos os outros, né? Quando nós ajudamos os outros, quando nós interagimos com os outros, quando nós temos que lidar com os nossos com os conflitos, né? Com as bom, com todas as situações que a vida nos traz, né? Que é onde a gente é confrontado, né? Com as nossas crenças, é onde realmente traz poda para aquilo que a gente, né? Que a gente acredita, né? E a gente pode refinar as nossas crenças e cada vez mais nos tornamos pessoas mais maleáveis, mais flexíveis. E flexibilidade não quer dizer relatividade, não quer dizer permissividade, né? O que quer dizer é maturidade, né? A maturidade, que a gente possa, né, vai adquirindo cada vez mais maturidade para lidar com essas podas e entender realmente que não é sobre a gente. Eu acho que esse João 16 era isso que eu queria trazer para a gente. 15. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, meu Pai, Criador dos céus e da terra, de todo o universo, nosso Senhor, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. A Ti, Senhor, agradecemos por essa noite, por essa manhã, por esse devocional maravilhoso, Senhor. Oh, Pai, agradeço a Ti, Senhor, pelo Teu agir em nossas vidas, pelo Teu agir em nossos corações, pelo Teu agir em nosso entendimento, pelo Teu agir, Senhor, em tudo aquilo que nem conseguimos compreender, mas que sabemos que o Senhor está agindo, Pai. Senhor, Tu conhece todas as coisas, sabe o que nós precisamos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua imensidão e poder que nos alcança, Pai, todos os dias. Peço a Ti, Senhor, nessa manhã, que o Senhor visite cada lar, cada coração e traga paz, Senhor. Que o Senhor encha cada um de nós aqui, Senhor, e até aqueles que não estão aqui. Que o Senhor encha com a Tua alegria, com a Tua paz, com o Teu amor, Senhor. Que seja um dia extraordinário na vida de cada um. Que possamos todos, Senhor, desfrutar da Tua graça, do Teu amor. E que todos, Senhor, possam caminhar iluminados pela Tua luz, pela luz da Tua sabedoria, Senhor. E consigamos praticar aquilo que vem nos ensinando, Pai. Senhor, muito obrigado. Abençoa todos os dias, Senhor, esse devocional. E que o Senhor continue nos alimentando com o teu maná maravilhoso, Senhor, transformando nossas vidas, transformando a vida daqueles que estão próximos a nós. Que possamos, Pai, ser cada dia mais parecido contigo. Ó Senhor, quão abençoados seríamos se dentro dos nossos corações ansiássemos pelaquilo que é a tua vontade, Senhor. Ó meu Pai, que bênção grande seria. Peço a Ti, Senhor, que possamos ter esse privilégio de almejar em nossos corações a Tua vontade e andar seguindo a Tua vontade, Senhor. Pai, traz o que cada um precisa neste dia, Senhor, nessa noite. A paz, a prosperidade, a saúde, a bênção nos negócios, a bênção, Senhor,
das nossas palavras, do nosso entendimento, que tenhamos sabedoria, Senhor, e o temor em Ti, que o nosso amor por Ti cresça a cada dia e tome conta dos nossos corações, que possamos amar e olhar com amor para o nosso próximo, para o mundo que criaste e para toda beleza que ainda está oculta, mas que o Senhor vai nos revelar todos os dias, conforme a nossa caminhada. Entrego a Ti, Senhor, esse devocional, este dia e essa noite, e que seja tudo para a Tua honra e glória. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, nosso Senhor. Amém.